bem, gatíssimas? E tudo bem, gatíssimos? Na live de hoje, curta improvisada, eu falei a respeito daquele momento onde, em vez de sofrer com a família narcisista, a gente se torna indiferente a ela. Em primeiro lugar, para vocês que estão chegando, para quem é novo aqui no meu perfil ou no YouTube, se você estiver assistindo isso depois no YouTube, sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe se for útil para alguém e, acima de tudo, deixem seus comentários, porque para mim é sempre muito relevante ver o impacto que esse conteúdo tem em vocês. Por que eu queria abordar este assunto brevemente? Bom, terminei minhas sessões do dia, né? E esses dias eu estava conversando com uma paciente e eu percebi que ela tinha feito exatamente isso que a gente está abordando na live. Ela tinha feito a transição entre sentir só dor e frustração com a família narcisista e chegar no lugar onde ela sente indiferença. E eu quero compartilhar isso para vocês porque, apesar de que todos nós somos pessoas diferentes, com histórias únicas, eu percebo no meu trabalho alguns padrões. E o que eu quero chamar atenção especificamente nesse caso é o seguinte: a gente não tem noção do quanto da nossa energia psíquica está sequestrada pelos assuntos não resolvidos da nossa família. E até a gente fazer essa virada de chave, onde a gente se torna indiferente, a gente nem se conhece de verdade. Por exemplo, essa paciente minha, eu lembro que quando ela chegou no consultório, eu percebi, e ela mesma se descrevia como uma pessoa muito independente, rebelde, faz o que quer, faz acontecer. E ela entendia, no nível racional, como muitos de nós, que a família dela tinha alguns narcisistas, que eles não iam mudar, que ela não tinha como salvar a família, não é? Essas coisas que a gente demora para entender. Só que, gente, entre entender intelectualmente e aquilo vir para o coração, para o emocional, e a gente de fato aceitar a ponto de parar de sofrer, é um processo. E como essa mesma paciente descreveu para mim, é um processo de chegar no fundo do poço. Então, esses meses atrás, ela, com toda essa hiperindependência e força e entendimento racional da própria situação dela, claramente ainda estava muito investida emocional e psicologicamente com os assuntos da mãe, do irmão, dos familiares. Então a gente percebe uma lacuna entre o entendimento intelectual e o quanto aquela pessoa de fato consegue se desapegar do drama familiar e assim liberar aquela energia para fazer as coisas que fazem sentido para o seu coração. Através de um processo de frustração, onde a gente chega nesse fundo do poço, a gente se dá permissão de pegar aquela energia que estava indo em direção a será que dessa vez não vou melhorar minha família? Será que se eu for uma boa pessoa e der dinheiro, tempo, energia, será que eu não posso ter algum tipo de impacto? E a gente pode até passar por um processo repetitivo de se chocar vez após vez que os nossos familiares são narcisistas. É como se a gente estivesse naqueles filmes onde a gente acorda e todo dia a gente não sabe onde a gente está porque a gente perdeu a memória e tudo é novo. Porque quando o seu cérebro é dotado de empatia e você consegue enxergar o outro como um indivíduo à parte, realmente é difícil entender como que alguém poderia tratar alguém como narcisistas tratam as pessoas. Então parece que a gente é retraumatizado toda vez que a gente chega numa expectativa às vezes velada até pra gente mesmo, de salvar alguém, de melhorar o drama da família, enfim. Choque atrás de choque, atrás de choque, a gente se retraumatiza e uma hora a gente começa a aceitar. Eu e essa paciente estávamos conversando que uns meses atrás, mesmo com o entendimento, ela ainda tinha aquela coisa: o que eu vou falar para as pessoas sobre a minha família? Eu entendo que muitos de nós temos isso.
E se me perguntarem sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre a minha família, o que eu vou falar? E junto com isso pode vir vergonha, confusão, medo de ter conflito, de não conseguir se expressar, de ser injustiçado, injustiçado, né? E não interessa o que você fala, você não consegue ser validada, validado ou vista, visto. E a gente percebeu, hoje eu percebi que alguma coisa estava diferente, porque ela chegou empolgada, com os olhos brilhando, falando unicamente de projetos pessoais, nos quais ela quer investir. Sonhos antigos que estavam engavetados, que agora ela já está até contatando outras pessoas para fazer acontecer. E eu fiquei olhando, nossa gente, a gente nunca teve uma sessão onde o assunto não fosse a família narcisista. O que será que aconteceu? E ela descreveu para mim, Tari, hoje, se o pessoal me pergunta sobre a minha família, eu não tenho medo não. Eu falo, a gente não tem uma relação boa. Ou seja, superou a vergonha que falar isso poderia causar. Superou o medo do conflito de não ser entendida, de ser difamada, não é? E aí ela me perguntou, você tem algum feedback sobre o meu processo? E eu queria dar para vocês um feedback sobre este padrão específico que eu percebo em nós, quando a gente consegue se tornar independente, que é mais ou menos assim. A gente vai, tenta, investe energia, tem entendimento racional, mas o emocional não acompanha, tenta, tem vergonha do que os outros vão pensar, difamação no fundo do poço. Quem está de fora consegue perceber que você já está subindo nesse fundo de poço, deixando para trás esse momento, porque a pessoa, o paciente chega focando pela primeira vez nos projetos pessoais, não no drama familiar. E é isso que eu quero fechar essa live curta improvisada, focando para vocês. Quando a gente chega na indiferença, porque não tem mais como mentir para a gente mesma, e a nossa psique para de ser sequestrada com aquela sessão, uma quantidade cavalar de energia é liberada. E você começa a ter reais recursos de se dar plena permissão de fazer tudo que faz sentido para o seu coração, para os seus valores. E quando a gente chega nesse fundo de poço, gente, é como se fosse um trampolim. A gente tem uma energia do caramba que a gente nunca experimentou, porque a gente ficou a vida inteira tentando salvar os outros, ser boazinha com os outros, aturar os outros, melhorar os outros, falar para os outros que tinha alguma coisa de tóxica na nossa família. Quando nada disso é uma questão mais, aí que você nasce. E aí que eu vejo o pessoal descobrindo dons, habilidades, sonhos que eles nem sequer imaginavam, gente, antes do momento da indiferença. Eu tô falando para você que a maioria de vocês que ainda não chegou nesse momento nem se conhece. Você fica se falando um monte de coisa sobre como você não tem valor, não merece isso, aquilo, não tem dom, não faz nada que presta. Você não se conhece até chegar nesse momento. Mesmo as conquistas que a gente tem até chegar nesse momento são minúsculas ao que a gente é capaz depois que a gente se dá permissão de usar a própria energia para os próprios objetivos. Eu descobri todos os meus dons depois que eu cortei contato. Eu não sabia que eu me comunicava bem. Eu não sabia que eu podia dançar, que eu podia cantar, que eu tinha coragem, que eu tinha algo de útil para dar para o mundo. Até eu cortar contato, porque eu não percebia o quanto da minha personalidade estava constantemente ruminando assuntos relacionados à família e como isso me podava. Então, gente, eu queria perguntar para vocês, algum de vocês se identifica com este padrão de chegar no fundo do poço, perceber que você não tem saída, então a única saída é se permitir viver. Vocês perceberam que isso pode virar uma indiferença? E perceberam como essa indiferença liberta energia para você realmente conhecer seus dons, os seus propósitos, os seus caminhos? Alguém se identifica com isso? Onde que você está nesse processo? Se você ainda está muito antes de chegar nesse momento, como é que te impacta ouvir que eu estou falando para você? Que eu vejo inúmeras pessoas, homens, mulheres, passando por esse processo de fundo de poço com a família. E eu vejo o povo renascer, parece um bando de fênix, que tem um monte de dom e um monte de presente para doar para o mundo.
coisas para criar para o mundo, para realizar depois desse momento. Como que impacta para você? Essas palavras parecem real? Parece que você vai chegar até lá? E com certeza, gente, essa foi a minha experiência pessoal. Então, será que você que está sofrendo tanto ainda, será que para você vale a pena passar por essa dor, de chegar nesse fundo de poço para ter essa indiferença, para ter depois esse renascimento? O que você acha? Me conte nos comentários o que fez ou não fez sentido sobre essa live, como impactou você, o que você vislumbra como realidade possível depois que a indiferença chegar. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, inscreva-se, compartilhe o vídeo, pode ser útil para alguém. E, como sempre, deixe seus comentários, gente. Eu super quero saber dos seus comentários. Muito obrigada, sejam bem-vindas, bem-vindos, vocês que são novos aqui no perfil. Tive um aumento muito grande de seguidores, sejam muito bem-vindos mesmo. Um beijinho para vocês.